Parece coisa de ficção científica, mas cientistas apresentaram criaturas bizarras que são os primeiros robôs vivos que se autorreplicam. Eles criaram o que dizem ser os primeiros robôs autorreplicantes feitos a partir de células vivas. Isso é muito bizarro. Eu já falei desses robôs aqui no canal recentemente, lembram? Eles são chamados de Xenobots. Bom, a princípio, esses Xenobots de aparência estranha podem te lembrar daquele personagem popular de videogames, o Pac-Man. Mas olha, eu vou te falar aqui uma coisa. A semelhança com um personagem carismático do videogame é provavelmente a coisa menos estranha sobre eles. Essas criaturas robóticas incomuns são um desdobramento, uma evolução daquilo que os mesmos pesquisadores revelaram no ano passado, quando apresentaram os primeiros robôs do mundo construídos inteiramente com células vivas. Neste caso, células-tronco retiradas de embriões de uma rã de unhas africana. Joshua Bogard, que deve ser irmão do Terry Bogard, da Universidade de Vermont. Acho que quando eu falei dessa matéria no ano passado, eu fiz a mesma piada. Eu não consigo nem renovar as minhas piadas. Bom, esse Bogard aí explica que estas são novas máquinas vivas. Segundo ele, eles não são nem um robô tradicional e nem uma espécie conhecida de animal. É uma nova classe de artefato, um organismo vivo e programável. Que estranho isso, né? Eu não consigo achar isso normal. Agora Bogard e seus colaboradores deram um próximo passo, dando aos Xenobots a capacidade de autorreplicar e gerar novas versões de si mesmos. Curiosamente, essa autorreplicação não é obtida pelo tipo de técnica de reprodução que normalmente vemos aí nos seres vivos. Vocês entenderam muito bem. Em vez disso, os pesquisadores descobriram que se eles colocassem um número suficiente de Xenobots próximos uns dos outros em uma placa de Petri, seu movimento coletivo começaria a empilhar outras células de RAM soltas, flutuando ao lado da solução. E depois que um número suficiente dessas células for empilhado, o amontoado agregado de cerca de 50 células se torna uma espécie de prole de organismo Xenobot, capaz de nadar por si próprio e, durante o movimento, acabar gerando sua própria prole. O bicho vai dando cria só de ficar nadando e encostando um no outro. Ainda bem que os humanos não são assim, né? Já pensou? Que confusão? Você tá andando na rua, esbarra lá sem querer com uma pessoa ali que tá na calçada, pá, nasce outro bebê ali no meio da calçada. Seria uma coisa muito estranha. O fenômeno chamado de autorreplicação cinemática espontânea foi visto antes em outros tipos de máquinas e modelos moleculares, mas em sistemas multicelulares vivos, como os Xenobots, é algo inédito. Os pesquisadores descobriram que conjuntos multicelulares sintéticos também podem se replicar cinematicamente, movendo e comprimindo células dissociadas de seu ambiente em autocópias funcionais. Esta forma de perpetuação, nunca antes vista em qualquer organismo, surgiu espontaneamente ao longo dos dias, em vez de evoluir ao longo de milênios. Nossa, isso dá uma impressão que vai dar uma merda, né, no futuro? Não sei. Para fazer os robôs autorreplicantes, os pesquisadores extraíram células-tronco pluripotentes a partir de pele de embriões de rã de unhas africana e as incubaram em solução salina, durante a qual várias células aderiram e formaram um organismo esferoide, fazendo crescer cílios em sua camada externa que permitiu com que ele se movesse. Esses bichos têm cílios? Quando uma dúzia de organismos de primeira geração foram colocados em um segundo prato junto com células-tronco desassociadas, o movimento dos organismos agrupou as células-tronco em pilhas que formaram uma nova geração de organismos, que então passaram a repetir o mesmo comportamento de empilhamento celular. No entanto, as mesmas células-tronco desassociadas deixadas sozinhas em outra solução não se automontaram, mostrando que precisavam do movimento inicial dos Xenobots progenitores para desencadear sua formação em organismos agregados. No artigo, os pesquisadores explicam que essa autorreplicação cinemática, um comportamento nunca antes visto em plantas ou animais, pode surgir sem modificação genética, demonstrando como as entidades biológicas
podem se adaptar e mudar radicalmente em resposta ao seu ambiente. A equipe também descobriu que poderia amplificar o fenômeno usando inteligência artificial para simular condições que poderiam potencializar os comportamentos autorreplicantes. Biorobô que autorreplica, inteligência artificial, isso parece ter um roteiro de algum filme apocalíptico que se passa no futuro. Bom, as simulações indicaram que alguns formatos corporais amplificaram o tamanho da pilha e as rodadas de replicação, enquanto outras diminuíram ou interromperam a autorreplicação. Alguns formatos geométricos, mas não todos, eram melhores do que os esferoides. No final das contas, a forma de semitouros, aquele Pac-Man em 3D basicamente, foi a melhor candidata para empilhar células isoladas de RAM em novos organismos. E modificações no ambiente, como a introdução de paredes para restringir os movimentos dos Xenobots, também ajudaram. Embora ainda estejamos nos primeiros passos rumo a criar criaturas robóticas vivas, os pesquisadores dizem que esses organismos incomuns podem um dia realizar um trabalho útil, se pudermos descobrir como eles funcionam e também decidir os empregos certos para lhes dar. Que emprego eu daria para um robô biológico que se autorreproduz? Escrevam aí nos comentários. Apesar de não lembrarem em nada os robôs tradicionais de aço e plástico, os Xenobots podem desempenhar funções até então impossíveis, como transportar medicamentos de forma direcionada dentro do corpo humano e desentupir artérias. Os cientistas também dizem que as novas máquinas podem ser usadas para limpar resíduos radioativos e coletar microplásticos nos oceanos. Segundo a equipe, isso sugere que tecnologias futuras podem, com pouca orientação externa, se tornar mais úteis à medida que se espalham e que a vida comporta comportamentos surpreendentes logo abaixo da superfície, esperando para serem descobertas. Robôs orgânicos que se replicam. Isso me lembra de outra notícia que eu trouxe aqui recentemente e que é igualmente bizarra. Era sobre um mini cérebro cultivado em laboratório a partir de células-tronco também, que desenvolveram espontaneamente duas estruturas oculares semelhantes a olhos humanos. Dois corpos ópticos foram vistos crescendo a partir de minúsculos organoides de cérebro. Era muito estranha essa notícia. Estou trazendo só notícias estranhas para vocês, né? E além de crescerem de forma espontânea, esses olhos respondem à luz. Tudo soa muito bizarro, eu sei, mas essa descoberta pode ajudar a entender melhor a diferenciação dos tecidos e o desenvolvimento ocular, assim como as causas de doenças oculares. E mudando um pouco de assunto aqui, mas falando ainda de coisas bizarras, já ouviram falar do peixe-diabo, também chamado de peixe-diabo negro? Ele é um incrível peixe abissal. E ele vive nas profundezas do oceano, numa região chamada de bate-pelágica. Mas você sabia que existem mais de 170 espécies conhecidas de peixe-diabo? Sabe como ele faz para sobreviver àquela pressão absurda no fundo do mar? E conhece sua estratégia de reprodução, que alguns até comparam com parasitismo? Realmente é um peixe muito interessante. Para saber todas essas coisas que eu falei aqui, tirar todas essas dúvidas, é só clicar nesse vídeo que está na tela de vocês neste exato momento. Eu adoro animais abissais que vivem lá no fundo extremo do oceano. Parece até seres de outro planeta. Então, vale a pena aí assistir esse vídeo que está aqui na tela de vocês neste exato momento. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo bizarro. Um grande abraço para vocês e hasta!